questão número 5. Mas que motivações podem estar relacionadas à prática da pintura rupestre? Por que essa questão? Provavelmente uma série de hipóteses poderiam ser levantadas, mas algumas não passariam de conjecturas. Assim, consideraremos 3 hipóteses bastante evidentes: a arte, a comunicação e sua relação com o sagrado. Obviamente, existem outros elementos relacionados à prática parietal realizada por antigas populações humanas. No entanto, em geral, os 3 citados podem elucidar as motivações que levaram a os paredões rochosos na pré-história. Os povos da pré-história podem ser estudados por sua arte e pelos seus resquícios. Esses artefatos são encontrados e catalogados, fazendo fluir as mais diversas hipóteses sobre suas vidas. As pinturas rupestres, deixadas pelos povos da pré-história, apresentam elementos do cotidiano, como as caçadas e as disputas com outros grupos humanos. Então aqui, bem fácil, né? De fato, são essas as imagens que nós vemos nas pinturas rupestres. Agora uma questão muito boa sobre a Revolução Agrícola. Preste atenção. No início do processo de sedentarização das populações no delta do Eufrates, surgem as primeiras civilizações urbanas, no Crescente Fértil, por volta do 6º milênio a.C. Também nos vales dos Indos, dos rios Amarelo e Nilo, a partir do 5º milênio a.C. Pequenas vilas se transformam gradualmente em cidades, invariavelmente junto aos rios. Além da óbvia necessidade da água para consumo, higiene e desenvolvimento das atividades agrícolas e artesanais, a presença dos rios junto às aglomerações urbanas favorecia as comunicações e o comércio. Sobre o processo de sedentarização das sociedades humanas, é correto afirmar que foi impulsionado pela chamada Revolução Agrícola, que contribuiu para a organização das primeiras civilizações humanas. Aquilo que eu falei a vocês anteriormente. A domesticação de animais, de plantas, gera a sedentarização. E com isso, o aumento da população, e vamos ter o desenvolvimento de atividades artesanais, nasce o escambo, o comércio, que vai se tornando cada vez mais sofisticado na medida que essas civilizações vão desabrochando. Então, alternativa A. A próxima. Quando a agricultura surgiu nas primeiras civilizações, as culturas foram domesticadas em 4 locais ao redor do mundo. Arroz na China, grãos e leguminosas no Oriente Médio, milho, feijão e abóbora na Mesoamérica, e batatas e quinoa nos Andes. Agora uma equipe internacional de pesquisadores, liderada por Humberto Lombardo, da Universidade de Berna, Suíça, confirmou uma 5ª área de domesticação no sudoeste da Amazônia, onde mandioca, abóbora e outros alimentos comestíveis se tornaram plantas de cultivo durante o início do Holoceno, há mais de 10.000 anos. A formação de grupos sedentários passou pela mudança da ocupação humana de caçadores e coletores nômades para grupos capazes de cultivar a terra e dela tirar seu sustento. Dentre as principais mudanças realizadas pelas primeiras sociedades sedentárias, tem-se a divisão do trabalho, que garantia a produção, a proteção e a coleta, né? Então, à medida que essas sociedades foram
se sedentarizando, ocorreu a divisão do trabalho, né? Então, o trabalho das mulheres, grupo de homens realizando determinadas tarefas, pessoas se dedicando ao artesanato, outras às atividades agrícolas, e vai surgir o Estado para controlar, para que haja ordem. Com o nascimento do Estado, a necessidade de exércitos, com a escrita, leis escritas e assim por diante. Então a resposta correta é a letra D. A palavra histórias, ela vem do grego e quer dizer informação, investigação. Heródoto de Alicarnasso era uma cidade. Ele, no século V a.C., escreveu a obra Histórias. Ele é chamado, entre aspas, de o pai da história. Para compor sua obra, Heródoto serve-se de uma metodologia que não descarta a tradição oral helena, quer dizer, grega, né? Visto que registra aquilo que ouviu, em geral. Os relatos dos sacerdotes, dos principais templos dos locais visitados, por julgá-los detentores de um saber em comum. A autoridade que ele confere a esses doutos, no entanto, não é incondicional. Há vários momentos em que o historiador coloca em dúvida aquilo que lhe foi dito e se contrapõe aos sacerdotes, apresentando argumentos, ora advindo de seu raciocínio, ora de provas materiais que os desdizem. Dessa maneira, vemos outro elemento importante que fundamenta a narrativa herodotiana, o conhecer por ter visto, a sua conhecida autópsia. Heródoto é considerado o pai da história e formador da consciência de preservação do passado, por buscar a compreensão acerca da realidade concreta. Importante aqui, não cabe ao historiador julgar. O historiador tem que procurar compreender a época, a sociedade, os fatos que ele está estudando. É óbvio que Heródoto cometeu diversos equívocos. Ele tinha um gosto pelo fantasioso, né, pelo anedótico. Evidentemente, ao lermos Heródoto, não devemos acreditar nas histórias, ou pelo menos em todas as histórias que ele lá contou. Por exemplo, sobre as guerras médicas entre gregos e persas, nós não temos uma versão persa. A única versão é grega. E a principal é a de Heródoto. O episódio lá de Leônidas e os 300 espartanos, evidentemente o Heródoto cometeu muitos exageros, né? A Batalha de Maratona, por exemplo, segundo Heródoto, morreram 6.000 persas e se me falha a memória, 194 gregos, o que é uma desproporção muito grande. Também sobre a quantidade de homens que vinha a formar o exército de Xerxes, há um exagero também flagrante, né? O Xerxes teria comandado um exército de mais de 5 milhões de homens. Absurdo. Hoje os historiadores acreditam que era um exército de 200 mil homens no máximo, né? Então aqui é a letra A. Agora vamos para a questão número 9. Depois do pôr do sol desta sexta-feira, judeus do mundo todo iniciaram a comemoração de Pesach, festa judaica, cuja data se aproxima da Páscoa cristã, comemorada neste domingo, e que lembra a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. A primeira Páscoa aconteceu durante a escravidão dos hebreus no Egito. Originários de Abraão, os hebreus estabeleceram-se em Canaã e, depois de
de um tempo de seca e falta de alimentos, mudaram-se para o Egito, onde foram escravizados. A libertação dos hebreus foi realizada por Moisés, logo após a execução das 10 pragas no Egito, conforme a fé judaica. Para os cristãos, a Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo, durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, período conhecido como Quaresma. Os católicos se dedicam à penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e o sofrimento que ele suportou na cruz. A principal fonte de estudo sobre o povo hebreu é a Bíblia, que retrata a origem dos hebreus por meio da narrativa sobre Abraão e Sarai. Sobre os hebreus, é correto afirmar que Bíblia. A palavra Bíblia é de origem grega e quer dizer livros. Então nós temos a Torá, né, que os gregos chamaram de Pentateuco, lá o Gênesis, Números, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, e temos os livros dos profetas, mais livros dos reis, e os cristãos dividem a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, o grande marco vai ser a vinda do Messias, de Jesus. Os adeptos do judaísmo não acreditaram que Jesus fosse o Messias. Então nós temos duas grandes religiões monoteístas que têm essa mesma origem, que é o judaísmo e o cristianismo, e uma terceira que vai surgir no século VII, o islamismo. Essas três religiões são chamadas de abrâmicas, porque tem em Abraão um ancestral comum. Mas a questão aqui não é tão complicada assim. Qual o grande legado dos hebreus às civilizações ou à civilização ocidental? Vejam, eles eram monoteístas e incorporaram elementos culturais de outras civilizações da antiguidade. Isso é óbvio, né? Dos babilônicos, dos próprios egípcios. Há algumas semelhanças, por exemplo, né, entre o hino ao sol do faraó Akenaton e alguns salmos. Também há uma tradição lá dos antigos sumerianos, dos antigos babilônicos, sobre o dilúvio, com narrativas bem parecidas com a narrativa hebraica. Agora, o grande diferencial é que os egípcios eram politeístas, que os mesopotâmicos também eram politeístas, os fenícios. Quanto aos hebreus, num primeiro momento, segundo estudos, eles também eram politeístas, mas acabaram desembocando no monoteísmo, né? Então, o Deus Yahvé não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, não é a vegetação, não é o oceano. Ele está fora do universo. Ele é aquele que é. Ele está fora do tempo, né? E também exige de seu povo um padrão ético, moral, de conduta. E quando esse povo se distancia desse padrão, acaba sendo castigado. A questão 11. O documento foi definido tradicionalmente como um texto escrito, à disposição do historiador. Fustel de Coulanges afirmava que a habilidade do historiador consiste em retirar dos documentos o que contém e nada acrescentar. A leitura dos documentos de nada serviria se fosse feita com ideias pré-concebidas. A partir deste pressuposto, 2 procedimentos básicos deveriam ser adotados, denominados convencionalmente de crítica histórica
e crítica interna. A profissão do historiador é pautada na análise das fontes e na compreensão do papel dos documentos como relatos do passado. Por isso, há a necessidade do historiador ter criticidade ao construir seus objetos de estudo. Sobre a criticidade do historiador quanto à seleção das fontes, é correto afirmar que necessita priorizar a história oral como método mais eficaz de se escrever a história. O historiador pode, claro, usar a história oral, mas com enormes cuidados, porque a memória atrai. Imagine você, se tiver a infelicidade de assistir a um acidente de trânsito ou a uma briga entre algumas pessoas. E o seu companheiro, seu amigo ou sua amiga assistir o mesmo episódio. Se vocês tiverem que narrar o que viram, teremos diferenças. Imaginem então vocês serem entrevistados daqui a 40 anos. Muitos nem lembrarão do episódio. Ou, se lembrarem, terão uma visão bastante ofuscada pelo tempo. Por isso que a história oral pode ser utilizada, mas de uma maneira bastante crítica pelo historiador. Não é porque a pessoa viveu naquela época que ela conhece os meandros políticos, econômicos e sociais daquela época. O depoimento dessa pessoa pode ser interessante, claro, mas devemos cotejar esse depoimento com outras fontes para termos uma ideia mais precisa daquilo que está sendo narrado. Deve ignorar o contexto histórico da fonte? Claro que não, né? Você tem que levar em consideração a época que o texto foi escrito. Por exemplo, textos da época da peste negra. Pessoal, eles eram ignorantes, eles acreditavam que a peste era um castigo de Deus. Mas pensem, eles não sabiam o que era uma bactéria, não existia um microscópio. Quer dizer, para aquelas pessoas, aquela era a explicação mais plausível. Precisa identificar o tipo de documento sabendo que fontes escritas tendem a ser mais confiáveis. Nem sempre. Quem escreveu? Qual a intenção de quem escreveu? O que a pessoa que produziu aquele documento desejava? Assim como as pessoas mentem, os documentos também podem mentir. Assim como as pessoas defendem seus interesses ou de grupos, documentos podem estampar esses interesses. Nem sempre, porque está escrito, e o pior, porque está escrito em documentos oficiais, necessariamente corresponde à verdade. Precisa verificar a integridade da fonte, averiguando se ela tem realmente a origem que se atribui. Sim. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, que o historiador procure fazer essa análise crítica daquilo que ele está investigando, para ver se o documento realmente está de acordo com aquilo que está sendo narrado. Cientistas da Universidade Japonesa de Tsukuba decifraram antigas inscrições assírias de escrita cuneiforme, que indicam a ocorrência de uma tempestade solar há 2.700 anos. A astrologia e o desenvolvimento da escrita cuneiforme foram essenciais para a sociedade mesopotâmica da antiguidade.
A observação dos eventos astrológicos pelos povos mesopotâmicos era realizada para auxiliar na produção agrícola, possibilitando a identificação dos períodos de cheia dos rios. Sim, né? Então, não havia no mundo antigo essa separação que nós fazemos hoje entre astronomia e astrologia, né? Eles acreditavam que era possível, através do estudo dos movimentos dos astros, prever seu futuro. Tanto é que foi na antiga Babilônia que tivemos o surgimento lá dos signos do zodíaco e essa crença de que é possível você saber o futuro analisando o movimento dos astros. E a astronomia, que nós consideramos uma ciência. Mas foi graças à observação dos astros que eles desenvolveram saberes que foram úteis para a prática da agricultura. O primeiro de todos os faraós ficou conhecido como Menés, o unificador, que reuniu as sociedades do Alto Egito, localizado no sul, e a do Baixo Egito, ao norte, por volta de 5.000 anos a.C. Esse tipo de organização política do Egito antigo, com um faraó centralizador, foi chamado de nomos. Supõe-se que Menés tenha fundado o primeiro de todas as 33 dinastias que governaram o Egito ao longo de 3.000 anos. O Egito, originalmente, era dividido em duas regiões, o Alto e Baixo Egito, que eram demarcados pelo delta, que correspondia ao Alto Egito, pelo vale, que correspondia ao Baixo Egito, e pelo delta localizado na foz do Rio Nilo. Então, você deve observar o mapa do Egito, né? E nesse mapa você verá que o Rio Nilo ele desemboca em forma de delta no mar Mediterrâneo. Em relação à civilização egípcia, eu chamo a atenção de vocês para a figura do faraó, né? Como era a sociedade egípcia no ápice, no topo estava o faraó, que era considerado a reencarnação de Horus. A sociedade egípcia era hierárquica e de difícil mobilidade. Vinham em seguida as pessoas da família do faraó, a nobreza, os militares, os sacerdotes. Os sacerdotes tinham um grande prestígio, porque a religião era fundamental para os egípcios. Os escribas, o aprendizado era difícil, dominar os hieróglifos, a escrita egípcia, demandava anos e anos de estudo. E na obra Sátira dos Ofícios, provavelmente escrita por um escriba, exalta-se a profissão de escriba. Os camponeses, não esqueçam que havia escravidão no Egito, mas o que predominou foi a servidão coletiva dos camponeses. Os camponeses recebiam lotes de terras, mas tinham que pagar pelo uso, entregando parte da produção ao Estado e prestando serviços. Eu destaco também para vocês a posição da mulher. A mulher egípcia, ela estava numa posição melhor do que as mulheres mesopotâmicas, ou mesmo depois das mulheres atenienses ou mesmo romanas. A mulher egípcia, ela tinha personalidade jurídica. Ela podia comprar, vender, trocar. Aquilo que nós vimos num exercício anterior é que essa crença no progresso, que sempre as coisas estão melhorando, é muitas vezes equivocada. Por exemplo, a situação da mulher no Egito, em algumas regiões do interior, hoje é pior do que a época dos
dos faraós. Vamos agora para a questão 14. Os fenícios são reconhecidos como um dos povos da antiguidade que mais desenvolveram técnicas de exploração marítima. Ligando diferentes regiões do Mediterrâneo, a exploração marítima realizada pelos fenícios foi impulsionada. A civilização fenícia, onde hoje é o Líbano e parte da Síria. Não esqueça, os fenícios jamais formaram um império unificado. Eram reinos independentes, Tiro, Biblos, Ugarite, Sidom. E os fenícios se notabilizaram como hábeis navegadores. O comércio marítimo foi a principal atividade econômica dos egípcios. E quando dos fenícios. E quando nós falamos dos fenícios, qual foi o grande legado deles? Qual foi a grande contribuição deles? O alfabeto. E por quê? Porque eles precisavam de uma escrita simples. Vejam que a escrita egípcia, os hierógrafos, o que nós temos? Nós temos sinais que representam sons, ideias e coisas. É uma escrita complicadíssima. A fenícia não. São sinais representando sons. As duas primeiras letras, Aleph, Bet. Daí vai para o grego, alfa, beta. Esse alfabeto que eu usei aqui é o alfabeto latino, que deriva, em última instância, do alfabeto fenício. Então não esqueça, em relação aos fenícios, jamais formaram um império unificado. Estavam divididos em diversos reinos, notabilizaram-se no comércio marítimo e o principal legado deles foi o alfabeto. E vamos para a nossa última questão. Assim, uma sociedade relativamente pacífica começou a ser conturbada por guerras tribais. Ao que parece, Zoroastro foi atingido pela diferença entre as antigas tribos pacíficas e as novas tribos guerreiras. As tribos antigas eram criado raças de gado, nômades, cuja preocupação era encontrar boas pastagens para a sua sobrevivência. Mas essas tribos estavam sendo devastadas por tribos com carruagens de guerra e novos tipos de armas, as quais estavam massacrando esses criadores de gado e tomando posse de seus rebanhos. A principal fundamentação da religião criada por Zoroastro é o dualismo, que consiste na... Antes, uma explicação. Onde hoje é o Irã, desenvolveu-se na antiguidade a civilização persa. A civilização persa, nós tivemos naquela região o reino da Média, inclusive foi um rei medo, Ciáchares, que em aliança com Nabopolassar da Babilônia, destruiu o Império dos Assírios. O Império dos Assírios caracterizara-se pela violência, como eles tratavam os vencidos. Na Bíblia, nós temos referências aos assírios, e quase todas negativas. Na Bíblia também nós temos referências aos aos fenícios. Obviamente, a Bíblia é o livro sagrado dos Hebreus. Mas esses medos acabaram sendo dominados pelos persas. E Ciro foi o primeiro grande monarca persa. Ciro formou um grande império, conquistou Babilônia. E quando ele conquistou Babilônia, ele libertou os judeus que haviam sido levados para a Babilônia como cativos por Nabucodonosor. Ciro notabilizou-se pela tolerância como tratava os vencidos.
Depois, no reinado do filho do Ciro, Cambises, os persas conquistaram o Egito. Cambises acaba se suicidando em decorrência de uma grave crise política. E com Dario, o Império Persa atinge o apogeu. Mas os persas, ainda no reinado de Dario, passam a enfrentar um povo que aparentemente parecia fraco, distante, os gregos. E foi esse monarca persa, Dario, que lá por 490 a.C., desencadeou a primeira guerra, chamada de Guerras Médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos. O historiador que nós falamos anteriormente, Heródoto, ele descreveu essas guerras médicas. Os persas, eles formaram, conforme eu disse, um grande império, mas entraram em decadência. No mundo grego, nós vamos ter o auge após as guerras médicas. Atenas forma a Liga de Delos, mas entre os gregos, discórdias, rupturas, conflitos. A chamada Guerra do Peloponeso, opondo de um lado Atenas e suas aliadas contra Esparta e suas aliadas. Esparta vence, mas as cidades gregas ficam debilitadas. E a Macedônia de Filipe, o rei Filipe II, conquista a Grécia. Mais tarde, Alexandre, filho de Filipe, derrota Dario III, o monarca persa. E o Império Persa deixa de existir, fazendo parte do Império de Alexandre. Então, esse é um resumo político da antiga Pérsia. Agora, a religião. Quem foi Zoroastro, ou Zaratustra? Foi um profeta persa. Né? Vejam aqui que há um texto, a letra A. Adoração de duas forças da natureza, o Deus Sol e o Deus Lua. Não. A gente vai ver que é um pouco diferente. Instituição de uma política teocrática dividida em dois poderes. Também não. Existência de dois deuses, um vinculado a tudo que existe de bom e outro vinculado ao mal. Formação de uma política antagônica, uma para tempos de paz e outra para tempos de conflitos. Identidade dos povos da região tentando formar uma unidade cultural, mas mantendo traços individuais. A resposta é a letra C, mas eu gostaria de fazer uma pequena correção. Eles, no zoroastrismo ou mazdeísmo, não são dois deuses. Há uma só divindade, Ahura Mazda. O que eles colocam é que existem dois princípios, o do bem e o do mal. Arimã não é Deus, ele é um espírito maligno. Então, é um monoteísmo, mas dualista, com esses dois princípios, o bem e o mal. De acordo com essa crença religiosa, haverá o fim dos tempos, e com o fim dos tempos teremos a ressurreição dos mortos e o juízo final. Os que foram bons aqui na terra ganharão o paraíso, e os maus serão castigados. O zoroastrismo tem algumas semelhanças com o cristianismo. Professor, e essa religião
existe até os dias de hoje? Existe sim. Há adeptos do zoroastrismo no atual Irã, na Índia, e muitos acabaram, devido a problemas políticos no Irã, saindo do país e vivendo nos Estados Unidos e no Canadá. Porque no Irã, com a Revolução de 1979, com a ascensão do Ayatollah Khomeini, os ayatollahs passaram a desenvolver uma política bastante, eu diria, repressiva em relação aos não muçulmanos. Então aqui nós procuramos responder essas 15 questões, abordando ali o que é história, né? Como se produz a história, e algumas questões sobre civilizações da antiguidade, a egípcia, as civilizações mesopotâmicas, porque ali naquela região da antiga Mesopotâmia desenvolveram-se várias civilizações, não uma só. Também, de forma bastante breve, falamos dos hebreus, dos fenícios, dos persas. Eu espero que você tenha compreendido e eu desejo a você bons estudos e até a próxima. Um forte abraço.